Hey, we've got a problem here. This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. We have a main Busby undervolt. We've got a lot of... Alô, Houston. Alibaba, tá por aí? Aqui é o Quark. O problema do dia é valuation. Vamos estabelecer contato com o sul do país, com o nosso amigo Encostado. Ele é o cara que entende tudo desse assunto e vai guiar um pouco a gente nesse terreno. Será que isso serve realmente pra gente escolher nossos ativos? Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Alô, bom dia, Houston. Bom dia, São Paulo. Tudo bem aí? E aí, ó, terça-feira, dia 28 de maio de 2019. Como estão as coisas por aí na Matriz? Por aqui tudo tranquilo, depois de um feriadão, Memorial Day ontem, agora 10h42 em Houston, melhor lugar do planeta, desculpa aí galera, mas... E aí, como é que tá as coisas? Aqui tá tudo lindo, vamos estabelecer a conexão com o Encostado. Bom dia, Encostado. Bom dia pessoal, bom dia Houston, bom dia São Paulo, bom dia Quark e nosso amigo Alibaba. Bom dia, Encostado. Cara, o assunto aqui hoje, vira e mexe, ele surge, né? A gente fica discutindo e fica parecendo um troço meio etéreo, que é valuation. Valuation, preço-alvo, precificação de ativos. Ô, Encostado, explica pra gente, esse negócio é meio nebuloso pra mim. Explica do seu ponto de vista como que isso aí funciona. Bom, a gente recebe semanalmente, mensalmente, aquelas análises de corretora, de banco, dizendo lá então que uma determinada ação, um determinado ativo tem um preço-alvo de 40 e naquele dia ele está 30 ou 35. Isso não é uma coisa mística, não tem bruxaria nenhuma. Isso aí é o analista da corretora ou do banco, que ele faz, na verdade, um estudo de valuation da empresa. Porque a gente sabe, né? Uma ação é um pedacinho de uma empresa. Então, para saber quanto vale uma ação, tu tem que saber quanto vale a empresa. Cara, e parece que tem gente até que compra esses relatórios, né? Uma coisa meio doida isso, né? Ou não, é normal? Não, tem uns amigos que compram, aí os caras mandam aqueles relatórios, aquele monte de abobrinha. É uma abobrinha mesmo ou isso vale? Assim, tem relatório mais sério, tem relatório menos sério, mas a metodologia é válida. Você tem que tomar um certo cuidado com o uso que você faz dela, porque às vezes você está certo na hora errada, né? Não adianta você acertar, só que acertar antes do tempo ou depois que você vai perder dinheiro, e perder dinheiro nunca é bom. Então assim, tem que saber a hora de usar a ferramenta. Agora, tudo isso aí ainda é derivado do modelo de precificação de ativos financeiros, aquelas coisas do Markowitz, ainda a teoria, o modelo que foi criado pelo Sharpe, pelo Traynor, tudo deriva daí ainda? KPM lá, Capital Asset Pricing Model, todo o que a gente lida é derivado desses caras ainda? O que é mais usado hoje no mercado, já há muitos anos, é uma análise de fluxo de caixa descontado. Tudo parte de uma análise de fluxo de caixa. Só que o fluxo de caixa não é uma coisa direta. Para você chegar no fluxo de caixa de uma empresa, você tem que partir lá da receita da empresa. Você tem que conhecer o negócio, você tem que saber que produto a empresa vende, para saber quantos produtos ela vai vender no período seguinte e a que preço. Então, assim, você tem que conhecer muito bem uma empresa para conseguir fazer uma boa projeção de resultado dessa empresa para os próximos anos. Você tem que conhecer o negócio da empresa, a indústria da empresa, tem que conhecer o local que ela está inserida, se essa empresa vende só no Brasil, se vende no Brasil, nos Estados Unidos, se vende no mundo inteiro. Agora, esse conhecer muito bem, desculpa te interromper, só para não perder essas coisas do cara que não sabe nada, tipo eu desse aspecto aí. Conhecer muito a empresa não é só o que a empresa divulga pra gente na análise ali no relacionamento com o investidor, né? Você quer dizer que você pode ter uma pesquisa independente acerca desse assunto para poder precificar melhor. Quanto mais conhecimento, melhor. E depois você vai ter que filtrar o que vale a pena ou não. Mas, assim, o pessoal que faz isso a sério, profissionalmente mesmo, o pessoal de bancos e corretoras, eles têm um ou alguns analistas voltados para um setor específico. Então, o setor de bancos, por exemplo, que tem uns 3 ou 4 bons ativos no Brasil de bancos, tem um cara lá, ou uma equipe que só olha banco.
porque o cara já fica mais especialista no negócio. Então ele vai ter que conhecer, Certo. como ele conhece bem o negócio de modo geral, ele vai ter que entrar nas particularidades da empresa, conhecer as empresas, então ele conhece o negócio, o setor e o local que ela está inserido, o país, porque todas essas variáveis afetam o preço da empresa. Agora eu imagino que deva variar bastante também do ponto de vista do analista ou da casa ali, do research, né, que está fazendo. Eu digo assim, isso tem uma visão subjetiva também do analista. Ele tem as ferramentas matemáticas que dão um resultado para ele, mas, inclusive na teoria de moderno, portfólio, etc., isso é levado em conta, né? Porque você parte do princípio a sua expectativa do retorno daquele ativo. Sim, valuation é uma coisa meio técnica e meio arte também. Ela não é 100% científica. Caraca. Se eu e você usarmos a mesma ferramenta para avaliar a mesma empresa em cima dos mesmos dados, a gente pode chegar em preços diferentes. Tem algumas variáveis que são subjetivas, realmente, como você falou. Entendo. E aí, Alibaba, o que você acha desse panorama geral de um cara lá sentado numa sala bonitona, lendo aquele prospect, lendo aquela relação com o investidor, te falando, não, isso aqui vai subir 30%. O que você acha? Cara, é o seguinte, eu comecei a investir em ação em 1999, do auge da minha pobreza. Né? Então, eu me lembro que as primeiras 10 ações que eu comprei, se eu não me engano, foram da Petrobras. Eu fiquei tão feliz, cara. Né? E ainda logo que começou aquele negócio de home broker, eu tinha acabado de ter meu primeiro e-mail, enfim, eu estava emergindo da idade da pedra e entrando na idade da internet. Aliás, eu só queria fazer um parênteses, você sabe que a idade da pedra não acabou por falta de pedra, né? Excelente ditado, hein? Não é verdade isso? Excelente. Mas prossiga, aí você entrou na época da internet. Então eu estudei um monte de coisa, cara, evaluation, e análise técnica, isso aqui. Mas eu nunca fui extremamente dedicado a um negócio, só porque eu cheguei à conclusão que o meu trabalho é que ia me render os melhores frutos. Né? Eu continuo investindo no longo da vida, mas eu vi tanta disparidade nesse negócio de valuation, cara, que fica difícil realmente acreditar em algum. Ultimamente eu tenho tendido a acreditar mais no nosso pessoal lá do site. Sim. Sem sombra de dúvida, não é propaganda enganosa. É o pessoal mais sério que eu vi até hoje fazer esse negócio. Porque eu fico pensando no seguinte, cara. A maioria desse pessoal de valor, como você falou, o cara tá numa torre de marfim, naquele ar-condicionado legal, tomando um cafezinho, lá com a secretária bonitona, e toma-lhe valuation, e toma-lhe relatório. Ou seja, o cara tem que ficar produzindo aquele troço lá, né, pra vender. E ninguém vende nada que é feio. Né? Você tem que vender o que é bonito. Né? Claro. As pessoas compram o que é bonito. Então, cara, eu fico meio cabreiro com esse negócio. Mesmo porque o cara, pensa bem, você tem uma empresa como a Vale, tá? A Vale, ela tem aí ativos no mundo inteiro, né? E, como a gente viu, alguns desses ativos são, na verdade, passivos bem grandes, né? Tipo Brumadinho. Então, como é que o cara que está lá na Torre de Marfim, ele vai saber de um detalhe desse? Ainda tem aquele analista à moda antiga que o cara vai lá e conhece o gerente lá do chão de fábrica e conversa com o pessoal ou veio do meio e sabe dos Paranauê que estão lá perdido no meio do negócio, ou é só a galera de MBA que simplesmente decidiu que era bacana, entrou na área lá de análise do banco. Não, pois pronto. Aí é que eu vou pegar já uma informação que você deu, que realmente a gente tem se apoiado bastante nas pessoas que a gente conhece ali do site, que são pessoas sérias, não é à toa que a gente está falando com o Encostado sobre isso. Então, Encostado, aproveita aí e responde pra gente o que você acha disso tudo, porque a ferramenta matemática, o modelo, a gente vai discutir já. Agora, esse aspecto que o Ali está falando, qual é a relevância, por exemplo, tá bom, do cara, a moda antiga, entre aspas, ir lá, conhecer a empresa lá dentro, no chão da fábrica, ou não? Tem relevância o cara que está ali na planilha tanto quanto esse outro cara? Explica pra gente. Boa, essa pergunta é boa. É claro que a pergunta é boa, é óbvio. Claro, ótimo, né? Ótima pergunta. Mas assim,
valuation eu posso fazer aqui sentado em Floripa a minha planilhinha. E o Ali pode fazer a dele lá em Houston. Então, assim, claro que a gente vai errar. Óbvio. A gente tem pouca informação, a gente vai acabar errando. Mas depende do nível de profissionalismo que você quer colocar no negócio. Você vai conseguir, pelo menos dando uma olhada geral no valuation simples, você vai conseguir enxergar se a coisa está muito fora de preço ou está mais ou menos alinhado com aquela sua planilha. Se você tem pouca informação, você coloca mais margem de segurança. Porque a Vale, por exemplo, eu não tenho os números de cabeça, mas vamos supor que ela dá 10 bilhões de moedas de fluxo de caixa por ano. Você vê lá em 2016, 17, 18, ela deu 10, 11, 12 bilhões. Então você vê, está crescendo 1 bi por ano. O problema é que você tem que projetar os próximos 20 anos, né, não os últimos 3. Então, se você tem pouca informação, você faz uma projeção mais conservadora. Você vê, o preço do minério hoje está, sei lá, $60. Então, deixa eu fazer uma precificação aqui a 40, que eu também não tenho como adivinhar o preço do minério, e deixa eu ver quanto que essa empresa vai gerar de fluxo de caixa, mantendo mais ou menos as condições que ela tem hoje. E aí você vê lá, isso dá um valuation ali de 200 bilhões e isso dá R$50 por ação, e hoje a ação está 40. Mas foi tá razoável. O problema é se você chega numa precificação de 100 e a ação está 40, você tem que revisitar porque você está errando alguma coisa. Então ou você é o único gênio aí do mercado, né? O que também não é muito provável. Não, é que essa questão, eu nem vou entrar nesse mérito, mas o que eu ia puxar... Mas só retomando, só para responder a pergunta, fechar. Tem gente que, de fato, os caras profissionais, e isso o Brasil... se proliferou muito essas casas, essas assets pequenas. O cara era tesoureiro do HSBC e abriu uma asset. O cara era tesoureiro do Bradesco, saiu com mais 5, 6 caras e abriu a sua asset. Esses caras hoje têm fundos e têm analistas específicos e eles estudam as fontes primárias da informação. Eles falam com o gerente da Vale, eles falam com o diretor da Vale, eles falam com o ex-funcionário da Vale, eles falam com o concorrente da Vale. Então, esses caras têm um trabalho meio de jornalista, assim, eles vão atrás de informação primária para tentar entender os detalhes do negócio e principalmente as coisas importantes. Então o ponto é que o cara vai buscar essas informações e a partir dessas informações você vai acoplá-las à teoria do moderno portfólio. Só para pincelar, assim, quem não sabe, tem a ver com você escolher, vamos dizer assim, securities ou... pode ser até fundos ou o que quer que seja, o tipo de ativo, com diferentes volatilidades de forma que você diminua o risco do seu portfólio. Falando de uma maneira bem simples. Isso equivale a dizer assim, que você vai ter diferentes ações em diferentes setores e isso vai diminuir seu risco. Tô certo, Encostado? Tá certíssimo. Então aí que a coisa, eu acho que o negócio fica bacana nesse momento. Não que o grande erro que eu acho assim, o cara falar, mas aquela ação vai valer R$13. É óbvio que não é assim que funciona, né, gente? Você está usando um modelo matemático, é uma simplificação da realidade para você ter uma ideia para onde aquele negócio vai. Obviamente, se aquilo te desse um valor exato, não era um modelo matemático, era a realidade em si. Então, só para ficar claro do que a gente está falando, tá? Ninguém está falando aqui, olha, a ação X vai subir 10% até o dia Y, que é muitas vezes o que eu vejo acontecer. Por isso que é minha crítica em relação a um monte desse tipo de research, porque eles usam isso para dar uma dourada na pílula de um produto que ele está vendendo e que ele sabe que não é verdade. Boa. Ou seja, ele é um picareta. Eu não queria usar uma palavra tão forte, eu tô tentando ser elegante, mas no fundo sim, o cara é um baita de um picareta. Esse negócio de recomendações da semana é uma coisa bem preocupante, assim, recomendações da semana, recomendações do mês, com base em valuation, é uma coisa meio duvidosa, porque esses valuations às vezes eles demoram anos para a empresa atingir o ponto que o analista, enfim, acha que vai acontecer, até porque no cenário ali de modelagem, o cara modela coisas que o mercado não sabe ainda. Se o cara tem boas informações primárias, ele pode saber que a empresa está mudando um pouco a estratégia, está saindo de um mercado indo para o outro, e isso vai demorar um tempo para ser capturado, tanto no resultado do corrente da empresa, quanto no radar dos analistas. Então, às vezes, um bom gestor,
através de uma boa análise, pode ficar 2, 3 anos errando ou comprando uma ação e o negócio vai subir lá na frente. Então, não dá para saber quando o mercado vai acertar o preço alto. E esse é o conceito que a gente diz que no longo prazo o preço tende ao valor? É o resumo disso aí que você falou agora? Se o mercado tiver alguma eficiência, e a gente sabe que ele não é eficiente o tempo todo, mas alguma eficiência ele tem porque ninguém gosta de deixar dinheiro na mesa. Se uma coisa está barata, o pessoal vai comprar. Então, claro. Como ele é eficiente em alguns momentos, ele tende a ser eficiente, então sim, o preço tende a valor no longo prazo. Cara, para quem não sabe aí o que é eficiência de mercado, um exemplo que eu estou falando, obviamente, para quem quer aprender um pouquinho que está no zero ali. Você compara aí, você está no mercado, tem 8 filas no mercado. Aí o cara quer adivinhar qual vai andar mais rápido. Nunca vai ter uma fila com 50 pessoas e outra com 2. Basicamente, a teoria do mercado eficiente trata desse tipo de coisa. Então, em alguns momentos vão haver certas flutuações e essas flutuações interferem muito na modelagem matemática, tá? Essa aí é a teoria do supermercado eficiente, né? Essa é boa. Boa, hein? Essa aí. Ah, garota, aí sim. Essa foi muito boa. Tá vendo? Você não tá aqui à toa, cara. Não, né? Tá, isto posto, falando um pouco aí esse panorama geral do valuation, a gente tem que falar um pouco também que você está falando dos impactos no curto prazo a uma série de ruídos gerados pelo fluxo. O que você quer dizer com isso? O que você diria sobre isso, melhor dizendo? Tem vários movimentos de curto prazo e como qualquer produto, qualquer ativo, as ações também estão sujeitas a variações de fluxo. Se chove pouco e falta tomate, vai gerar ali uma falta de tomate no mercado, o preço sobe momentaneamente e depois cai de novo quando a oferta se restabelece. Então, a ação também. Então, quando uma ação, às vezes, entra num índice ou deixa de fazer parte de um índice e um movimento muito grande proporcional à liquidez daquela ação é gerado, então tem esses ruídos de curto prazo. Mas para investidor... Isso não entra no valuation. Valuation não tem nada a ver com isso. Não, valuation não, porque pensa bem, a empresa lá, né, a Vale ou o Banco Itaú, qualquer empresa, ele vai dar o mesmo resultado com mais gente comprando, com menos gente comprando a empresa. Então isso absolutamente não muda o preço-alvo da empresa. Entendi. Isso é legal porque, matematicamente eu posso falar em esses impactos de curto prazo, de longo prazo, seriam o que a gente conhece, olha no Google aí, equações seculares, equações periódicas, então essas coisas são concretas, tá? Só para ficar claro que ninguém está falando aqui uma coisa que vem da cabeça da gente. É óbvio que um movimento político aqui no Brasil muda drasticamente o preço de algumas ações, por exemplo, se a ação for estatal. A gente já viu isso muito acontecer com a Petrobras, e num passado a gente viu acontecer com a Vale, num passado mais... Eletropaulo e assim por diante. Mas esses são impactos de curto prazo, não é isso? Esses movimentos políticos, eles podem ter impactos de curto e de longo também. Por exemplo, se uma CEMIG for privatizada por uma decisão política, muda as expectativas de eficiência, de gestão da empresa. Sim. Então isso pode afetar estruturalmente o valor da empresa. E esse é um ponto legal de falar. Cada empresa tem o seu próprio motor de valor, porque mesmo dois bancos, Bradesco e Itaú, que são parecidos, mas eles têm estratégias diferentes, eles fazem aquisições, eles operam em mercados um pouco diferentes, então eles não andam juntos o tempo inteiro. Então assim, eles andam mais ou menos juntos porque o setor bancário todo tem algumas variáveis que são parecidas, mas eles em si andam separados. E também andam separados do resto da bolsa. Então, o que eu quis dizer é o seguinte, tem fatores, aí falando até matematicamente, tem fatores que afetam todas as ações do mercado. Sim. Como, por exemplo, uma expectativa de maior taxa de juros ou menor taxa de juros do país, por exemplo, ou dos Estados Unidos. Então, alguns fatores afetam todo o mercado. E alguns fatores afetam setores específicos e empresas específicas. Então, não basta comprar qualquer coisa que vai subir junto com a bolsa. Claro. Cada ação tem uma característica diferente. Sim, isso é um pouco, em termos estatísticos, dado, se você entrar ali no site da Bovespa, o tal do beta. O quanto que aquela ação está acima ou abaixo de um retorno esperado, dado o contexto que elas estão inseridas, que é a Bolsa de Valores. Confere, não? Sim, confere. Guardadas as questões estatísticas ali, né? Porque o beta nesse caso ali, ele é
quanto um ativo varia com a variação do índice, né? Isso, exato. E como a gente tem ações muito pesadas dentro do índice, a gente teve, eu não sei agora quanto está, mas Petrobras já foi 15% do índice. Sim. Então, obviamente que Petrobras vai variar junto com o índice. Ele empurra o índice, né? E vale também, mas aí se for olhar ações menores, com certeza faz sentido, sim. E você, Alibaba, que é um cara que não é tão seduzido assim pelo mercado de ações ou pela ideia de comprar frações de uma empresa de uns caras que você não sabe nem quem são, o que você acha desse contexto todo aí? Cara, para mim, essas ferramentas todas, elas servem para você diminuir o teu risco, tá certo? Assim, se você decidir que a Bolsa de Valores é o teu negócio, então você vai diminuir o teu risco, você vai usar uma ferramenta ou outra. Boa. Agora, a validade, cara, pra mim é aquilo que o Mike Tyson fala, todo mundo tem um plano até levar um soco nos dentes, né? É claro. Mas ter algum plano é melhor do que não ter nenhum plano, né? Exato. O que eu observo é o seguinte, para empresas mais maduras, que têm histórico, e um histórico maior, e algumas que têm negócios à prova de burro, né? Então, o valuation, ele faz mais sentido. Né? Sim. Mas eu vejo muita gente empregando valuation também em empresa mais recente, né? Em setores que são muito voláteis, tecnologia, um setor que eu ainda não me entrou na cabeça. Eu sou um ogro, né? Tudo bem que eu não tenho dificuldade de entrar no Skype, né? Mas acaba... tem gente que não consegue ligar o Skype, vamos combinar, né? Eu entendo, por exemplo, o cara conseguir fazer um valuation do Bradesco, do Itaú, do Banco do Brasil, que tem um fator estatal muito forte aí, Vale, Petrobras, etc. Mas o cara vai fazer um valuation da Cielo, por exemplo. O cara vai fazer um valuation, sei lá, uma empresa nova, né? Eu não tenho acompanhado muito a bolsa aí no Brasil. Mas da Uber aqui, por exemplo. É mais complicado o cara acreditar, não é não? Eu não sei. Responde essa aí, Encostado, eu não sei. Vamos separar aí em duas, né? Cielo é uma empresa que dá 2 bilhões de lucro por ano. Então, assim, o que a gente vai ver, isso dá para ver na planilha, ou em qualquer análise, o lucro dela vai cair, isso é certo. Porque tem mais entrantes no mercado, a barreira de entrada dela está baixa, a concorrência vai esmagar a taxa. Então, é uma questão de quanto eu acho que ela vai ter de lucro ainda nos próximos anos. Vai baixar de 2 para 1,5 ou de 2 para 200 milhões, igual um colega fala lá no grupo. Mas os caras falam qualquer coisa. Se for para 200 milhões, ela vai valer... Papel aceita tudo, WhatsApp aceita tudo. Se for para 200 milhões, ela vai valer R$1. Pô. Se for para 1 bi, ela vai valer 8, 10. Então, mas não é fácil. E aí eu concordo. Tem mais risco nessa análise. E quem for comprar deveria comprar com um pouco mais de margem de segurança. Sim. Ou seja, em outras palavras, o valuation continua valendo. Continua. O valuation continua valendo, ele só tem mais risco, porque é uma coisa, é uma empresa que está com negócios em baixa. Então, aonde vai parar, quantos mais concorrentes vão entrar, tudo isso é muito difícil de acertar. Já Uber, se eu não me engano, dá prejuízo desde sempre. Uhum. Eu não sei se tem 10 anos ou 8 anos aí de operação. E provavelmente vai dar prejuízo por mais um bom número de anos. Que bom, hein? Então como é que você... Então se você empilhar um monte de prejuízo no tempo, empurrar e trouxer a valor presente, vai dar negativo. Então... Mas, cara, desculpa entrar agora, né, de sola num negócio que não estava nem previsto, mas a gente está discutindo isso faz uns 3 podcasts, o Ali, ele tenta me explicar, mas qual que é a onda? Só faz um parênteses para mim, qual que é o tesão de ter empresa que dá prejuízo? O que está acontecendo? Explica, sério. Uma pista, pelo menos dá um mínimo de orientação pra gente aí. Tô certo, Ali? Certíssimo, né, cara? Eu acho que deve ser um tipo de vício. Não tem o cara que é viciado em droga, o cara é viciado em mico, né? Mas como é que funciona isso? Me explica, sério, falando sério, o ponto de vista de vocês, eu não entendo picas. Eu não sei qual que é. Deve ter, falar, olha, cara, o cara vai entrar no mercado, ele vai mandar todo mundo embora e daqui 100 anos ele vai ser a única empresa de táxi do mundo, não sei. Mas explica pra mim, tenta explicar pra essa criatura aqui.
racionalmente falando, alguém está enxergando que isso aí vai virar e vai dar lucro em algum momento. Por exemplo, o caso da Amazon. A Amazon ficou muitos anos dando prejuízo. O faturamento dela já passava o da Walmart e ela dava 0 de lucro, mas ela ficou tão grande, tão dominante, criou um ecossistema, criou o Kindle, criou um negócio que ela criou uma espécie de barreira de entrada por escala, assim, né? Ela agora tem o Prime Video, então ela criou um mundo ali que o cara Entendi. meio que vira assinante da Amazon, igual a Google. Então, o pessoal acredita que isso vai virar, porque só tem valor se der fluxo de caixa positivo, não tem jeito. Ou seja, isso aqui que eu falei de meio na piada, intuitivamente, seria esse o caminho. O cara tá tentando ser dominante, predominante, e aí só sobra ele, e aí sim, um dia, quem sabe. Exatamente. É igual o que a própria Netflix está fazendo agora. Há 2, 3 anos, ela já vem subindo um pouquinho o preço. Então, ela cobrava, ali nos Estados Unidos, acho que era R$9,90, aí passou para R$11,90, R$14,90... Não sei quanto é que ela está cobrando agora. O Ali deve saber. Ele deve estar cobrando R$19,90. Não sei, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que eu tô pagando R$14,90, um troço assim no meu pacote. Aí tem um monte de plano. Aí tem o plano família. Eu sou pão duro, eu pago mais básico, óbvio. O plano do Alibaba, né? Alibaba. Plano Alibaba. Bom, vocês captaram. É isso. Não, mas provavelmente é o que eu uso aqui no Brasil, né? Só que aqui sei lá... R$14 lá são $14. R$27 o plano, tá? Uma coisa assim. Isso, exatamente. Eu não pago porque eu uso da sogra. Melhor ainda, né? Você tem um negócio mais eficiente que eu ainda. Esse que é valuation, né, meu? O cara vai casar, ele faz um puta valuation, e aí ele dá aquela acertada na mosca. Assim é um pouco mais fácil, realmente. Isso. Cara, então o valuation de uma empresa como a Uber, o que eu entendo é que ele está muito mais apoiado nas expectativas do analista do que em qualquer outro tipo de dado que ele tenha, mesmo porque não tem dado nenhum. Exatamente. Ótimo. Que bom, sabe? Descobri aqui, eu pago R$13,80 por mês. Dólares, né? Vamos deixar claro, dólares. Hoje o dólar tá R$4. Isso aí com IVA? Com tudo. Sai o que vem no meu cartão de crédito. Tá bonito o negócio aqui. $14. Então tá quase 50 pila aqui, se for traduzir. E vocês aí estão pagando quanto? 27. Eu acho que é R$27,90 o plano. Vou desassinar. Assina aqui no Brasil, cara. Aqui vou assinar por aí, assistir. Assina aqui, eu faço assinatura pra você e te dou a senha, cara. Não funciona, né? O nosso amigo Petrocado foi para os Estados Unidos, tudo começou a ficar caro lá, o Brasil vai Brasil bombar. Voando, nós aqui, a gente remando de braçada e o cara lá sofrendo. Isso. Sofrendo em Houston. Furacão, enchente. Deixa eu me lascar aqui, cada um tem o que merece. Até fuzil vão poder portar agora no Brasil e o cara sofrendo lá com pistolinha. Maior perigo, andar lá, um monte de gente armada no Walmart e aqui a galera vai estar tudo regulamentado, bicho. Olha, que sofrimento. Isso, exatamente. Isso, tá quase me dando saudade. Quase voltando. Tô indo tô entrando no site do Decolar agora e comprando 18 passagens de volta. Outro dia a gente faz um podcast sobre armas aí. Legal. Aí, continuando o nosso tema, eu não sei se isso tem... Taurus tem ação na bolsa, hein? Taurus é uma das ações mais voláteis da bolsa. Cada decreto desse que sai, ela sobe 30%, aí no dia seguinte o pessoal lê direito o decreto, aí ela cai 25%. É uma desgraça. Bom, mas aí você deu um bom exemplo que vincula o impacto político de curto prazo com a variação do preço da ação da empresa. Exatamente. Agora, alguém deve estar fazendo valuation dessa geringonça baseado, se passar, vamos vender tantas armas a mais, mas aí se vai vir um estrangeiro para cá. É isso, né? Exatamente. E dificílimo de fazer esse valuation, porque muita regulação, um mercado com demanda reprimida muito grande, então se liberar como está previsto liberar, ela vai vender muito, porque os estrangeiros vão demorar uns 6 meses, 1 ano para conseguir trazer armas e começar a produzir ou importar. Então, assim, é bastante volátil hoje
a projeção. Pô, legal, mas é bom saber que o tal do valuation é aplicar. Bom, em resumo, ele é aplicável em qualquer lugar. Obviamente, quanto menos informações o cara tiver, mais sujeito a errar ele vai estar. Então, em suma, isso aumenta o risco, né? E é simples assim, é só saber que é um modelo matemático, não é uma mandinga, não é uma invenção do nada, é bem apoiado, valeu um prêmio Nobel aí, eu não sei se, até hoje eu não sei se fala Nobel ou Nobel, mas lá pros nossos amigos, o William Sharp, não foi isso? Se não me engano foi o William Sharp que ganhou esse Nobel, junto com o Markowitz e com o Merton. E o Merton do Black-Scholes Merton. Esse cara não era fraco, não. Mas o Black-Scholes é outro assunto. Inclusive, eu queria aproveitar aqui, só para dar exemplo do índice Sharpe, né? Que é justamente a mesma coisa, está inserido no mesmo contexto. Só que acontece, você tem ali vamos dizer, uma fração. No numerador você tem o retorno do seu portfólio menos o retorno esperado dividido pela volatilidade, vamos dizer assim, do contexto que você está inserido. E ali sai um número. Só que o que acontece? O gestor vai lá e ele ajusta o tamanho da escala que ele quer medir para dar um Sharpe melhor para ele. No valuation isso também é manipulável, entendeu? Então eu só queria, para deixar claro que tem muita picaretagem nesses negócios. Muita picaretagem. O fluxo no caso do fluxo de caixa descontado, isso aí mais é Graham, não é o encostado? Cara, me pegou o Graham? O que traduz aí? O mentor do Buffett e tal. Ah, o Benjamin Graham? É. Então, nem usava sim, fluxo de caixa é uma coisa antiga. E assim, se você for olhar até uma renda fixa, é isso. Quanto que vale uma NTNB, ou quanto que vale um título de renda fixa? A única diferença é que o fluxo de caixa de uma renda fixa é conhecido. Uhum. Então eu já tenho um fluxo de caixa definido, eu já tenho o tempo definido. A única coisa que falta para determinar o preço atual é a taxa de desconto. Então, se eu aceito receber 10% de retorno, ela vale 1.000. Se eu quiser receber 12%, eu tenho que pagar 900. Então, a única variável aberta é a taxa de desconto. Por isso é muito mais fácil precificar um ativo de renda fixa simples assim, do que uma ação, porque uma ação tem, além do problema da taxa de desconto, tem todo o problema da empresa, do país, do setor, e no caso da renda fixa, na verdade, o único risco mesmo é o cara não pagar o título que ele te vendeu. O único risco é o crédito, né, do emissor quebrar, ou no meio do caminho tem a volatilidade. Mas, Ali, desculpa, por que você invocou o Buffett? Porque a gente está falando de valuation. E o investidor, a gente está indo para um caminho de investimento de longo prazo, né? Porque quem quer especular usa outras ferramentas, né? Mas, sem dúvida. E um dos investidores mais famosos de longo prazo é o Buffett, né? E eu já cheguei a fazer fluxo de caixa descontado de algumas empresas e investir dessa maneira, né? Não me dei muito bem porque no caso foi Eternity e eu quebrei a cara depois. Mas eu tô sendo sarcástico. Teve outras que eu me dei bem. E para mim, cara, é a ferramenta mais simples e mais segura que tem para fazer uma análise. É por isso que eu invoquei. Sem dúvida o Buffett é o mais famoso ali dos investidores chamados de valor, né? Ele investe quando ele acha que a empresa está precificada abaixo do valor. Uhum. Por isso que ele não pegou, e foi até de certa forma criticado por isso, não pegou boa parte dessa onda dos últimos 10 anos de Facebook, Netflix, Google, Amazon, porque ele não enxergava fluxo de caixa, não sabia de onde ia vir o retorno, não entrou, e as ações subiram, e claro que ele ficou atrás do SP500, do próprio Dow Jones Industrial. Então tem dessas mazelas também. Mas isso é interessante você falar, porque o sistema vai mudando, né? Então o sistema vai mudando e o jeito de você avaliar o sistema tem que mudar junto. Eu quero dizer o seguinte, às vezes essa ferramenta, o cara fala, porque todo o Buffett, claro que o cara é um gênio, o cara já provou, só que às vezes o método que ele usava na época dele não serve pra gente.
Ou vai servir, mas a gente ainda não sabe, essa que é a verdade. Por exemplo, redes sociais, por exemplo, os caras avaliam em múltiplo de usuário ativo. Então eles falam assim, o Facebook tem 1 bilhão de usuários ativos. Então eles falam assim, bom, ele deve conseguir gerar receita com esses usuários, então o valor dela hoje está $30 por usuário. Então você pensa, cada usuário vale $30. Independente se ela dá lucro ou dá prejuízo, em algum momento vai conseguir gerar valor através desses usuários ativos, lá, acesso diários e tal. Então a mesma coisa para WhatsApp, para Twitter, para Uber, para todo mundo aí que hoje é rede social, né? Então, mas agora sabe uma coisa que é mais interessante ainda? Pensando aqui, mas o cerne do modelo continua valendo. Isso eu acho que é uma coisa bem robusta. Cara, fui fundo demais nessa análise? Você é físico, né, cara? Você consegue alcançar essas coisas com pensamento abstrato. Eu sou apenas um marinheiro. Então, para mim, se o vento bateu de boreste, eu vou para bomborda. É simples assim. Não sei, cara. Beleza, o Buffett não tá fazendo bacana como performando bem como costumava performar. Mas é porque tá tudo muito caro. Então também tem aquela coisa. E aí, vai comprar o que com esses preços? Não tem nada descontado, né? Tem essa também, né? Ele se dá bem quando a bolsa tá em baixa e ele começa a comprar nadando de braçada, né? Compra um monte de empresa boa com desconto. Que isso cai pra mim. Isso é o seguinte, cara. Quando a gente tem dinheiro na mão, o dedo começa a coçar. Eu tenho que fazer alguma coisa. Esse fazer alguma coisa, cara, é um negócio perigosíssimo, né? Então muitas vezes a melhor coisa é se fazer não fazer nada, esperar. Sim, só que é difícil, né? Muito difícil. Vontade é uma coisa que dá e passa, né? É verdade. Pois é, eu já fiz muita besteira com esse negócio de tem que fazer alguma coisa, né? Então, e aí, quando a gente entra nessas teorias mais abstratas, aí, Markowitz, então o preço da ação, na verdade, o que ele está dizendo é que o preço de hoje é o preço justo, tem todas as informações que estão contidas ali no preço. Exato, em resumo é isso que ele está fazendo. Mas não é isso que eu quero saber, eu quero saber o preço da ação daqui a um ano, daqui a 10. Então, mas o problema é que ele disse isso, aí a pessoa usa o contrário e põe a culpa no cara. Não. Você entendeu? Esse é onde eu queria chegar, o negócio do valuation. É porque o que o cara faz? Ele pega esse troço que é feito para uma coisa, usa para outra e dá um resultado errado e ele fala que o negócio não serve. Você entendeu? Agora, e na parte de tecnologia, né, por exemplo, o Google. O Google estava na cara de todo mundo, porque todas as empresas estavam pagando alguma coisa para fazer propaganda ali, né? Eu vi uma carta daquele Charlie Munger, que é o sócio lá do Buffett, falando, cara, a gente pagava para fazer propaganda no Google e os caras tinham um custo marginal praticamente zero. E a gente não viu isso, né? Os caras estavam olhando da maneira tradicional, fluxo de caixa descontado, negócio tradicional e tal. Então, é um negócio complicado. Agora, ou seja, você tem que ter imaginação, você tem que ter os instrumentos matemáticos, você tem que ser um Einstein para investir. Dá, né, cara? A gente tem mais o que fazer também, vamos combinar, né? Essa semana eu estava ouvindo um cara falando de Google e Amazon, e, por exemplo, a Amazon tem o web service dele, que é computação na nuvem, que, se eu me falo agora, ele falou que faturava cerca de $20 bilhões. E o Google está entrando muito forte agora também nessa computação na nuvem e está com um faturamento de cerca de 6 bi. E esse negócio de computação na nuvem deve girar daqui a pouco em torno de 1 tri. O mercado deve ter o tamanho de 1 tri. Então tem muito espaço ainda, tanto para a Amazon quanto para Google ganhar market share nesse... E ninguém duvida que eles vão ganhar market share, né? Porque eles acabam integrando tudo. Então, apesar desses caras estarem em setores... ou em vários setores, estão em muitos setores, né? Em setores que são sujeitos a vários tipos de disrupções, né? Que é uma palavra que a gente não falou, mas que está muito na moda. E eles mesmos, vou tentar conjugar agora, né? Eles mesmos disruptaram muitas vezes o mercado. Eles podem sofrer isso. Encostado, desromperam.
desromperam, pô. Eles Simplifica, mesmos desromperam muitos mercados, mas o que o gestor então estava falando de Google e Amazon é que essas empresas criaram um ambiente tão grande e uma quantidade de barreiras e até, de certa forma, de algumas formas governamentais, a gente sabe que eles estão se espalhando aí para cima do governo, pedindo regulação, que eles dificilmente serão alvos de uma disrupção muito forte, porque eles vão ser ágeis o suficiente para capturar essa disrupção, ou comprar a empresa que gerar essa disrupção, ou se adaptar a ela. Tipo, o Facebook também se adaptou ao Snapchat, comprou o Instagram, então ele está vendo bastante solidez nessas empresas, mesmo sendo de tecnologia. Não sei, cara, o Facebook para mim é um troço que eu acho extremamente sem graça, eu acho... Para mim é um mistério como aquela gente faz dinheiro, mas enfim. Agora, Google... a vaidade, mas, exemplo, aquela coisa toda, é o intangível aí. Mas por exemplo, você pega a Amazon, cara, eu compro na Amazon, minha filha compra na Amazon. Eu compro na Amazon. Meu vizinho aqui, de 80 anos, compra na Amazon. Entendeu? Então, não tem como, cara. Todo mundo compra, porque é um negócio extremamente prático. Exatamente. Os caras reinventaram a maneira de se fazer compra aqui nos Estados Unidos. Tanto que o setor de varejo aqui tem muito, você vai nos shoppings aqui, tem muito shoppingzinho que está morrendo e outros estão se reinventando, né? Mais para serviço e restaurante e tal. Então, agora, o Facebook realmente. Eu não vejo como. Alguém falou outro dia lá no site. Que era um mercado, existem mercados que tem a competição e outros mercados que é the winner takes it all, né? Então, que o Google estava nesse tipo de mercado, né? E a Amazon também, entendeu? Por exemplo, a Amazon tem a concorrência, o próprio Walmart tem loja online agora, mas movimenta uma fração do que a Amazon movimenta, né? Então, uma fração importante, digamos, de passagem, mas não vai conseguir retomar o mercado todo da Amazon. Bom, então, no fundo, assim, juntando essas peças todas, Encostado, a gente, como pessoa física, faz o nosso valuation baseado nesses conceitos aí que o Alibaba sabe melhor que ninguém e tá colocando, né, que a gente fica olhando, putz, essa empresa vai subir, sei lá, porque eu quero, mas não é todo mundo que fica olhando o research ou que olha preço e tal. Mas a sua recomendação, o que você diria para essas pessoas como eu? Eu vou comprar uma ação. Para mim é mais fácil, que eu tenho vocês, eu pergunto lá, o tia fala e acabou. Então, assim, tentando fazer um fechamento aqui da minha parte. Que na verdade só teve a sua parte aqui, não sei se você percebeu. Você conseguiu captar isso ou não? Então, assim, tentando fazer um fechamento. A técnica de precificação, de valuation, funciona razoavelmente bem para boa parte dos casos. Para a pessoa física também? Ela pode... Para a pessoa física também. Ela pode ser usada por qualquer um? Pode, desde que a pessoa estude um pouco a técnica, tenha tempo para analisar as empresas, porque os inputs são caros do ponto de vista de tempo, de análise, de pesquisa e tal. Você pode usar em diferentes níveis, você pode usar de forma mais simples, gastando 1 hora, 2 horas, 3 horas, ou você pode ficar semanas estudando uma empresa. Mas não é mais fácil, eu não posso pegar um cara que eu confio e ir atrás desse cara? Pode, ou eu faria isso, entendeu? Não sei se eu tô certo. Você confia numa casa. Pega 2, 3 researcher, um researcher é bom. Isso. 2, 3 caras desses que ficam fazendo essas contas aí, e mais uns 2 caras que você conhece, é isso, né? Exatamente. Ou se você quiser simplificar mais ainda, você investe num ETF ou num fundo de índice, num SP500 da vida, num Ibovespa. ETF é um assunto relevante que a gente vai tratar extensamente aqui, em breve. Legal. Mas então, só dando o gancho, dando a deixa aí pro ETF. Então, é legal a ferramenta, ela funciona, mas ela dá muito trabalho. Então você pode, se for muito curioso ou tiver muita vontade de fazer, você pode fazer por conta, você pode terceirizar, ou você pode mandar tudo às favas e colocar num fundo de índice, alguma coisa assim. Entendi. Bom, mas pra mim ajudou bastante, cara, porque assim, eu confesso pra você que eu me interesso pela questão do modelo, como que as pessoas usam os modelos, etc. Mas eu concordo com a Ali, assim, cada um dá um resultado, então no fim você acaba tendendo a confiar mais um ou dois.
tô falando como pessoa física, né? Então você vai lá, dá uma lida num lá, 200 páginas de um, 200 páginas do outro, aquelas leituras super agradáveis, e aí você chega lá, vou comprar a ação XYZ. E eu recomendo para quem quiser começar a entender essas teses e essas análises, que leiam algumas cartas de fundos ou de assets específicas. Sim. Tipo, tem o Hedging Grifo Verde, o fundo, que tem cartas mensais. Enfim, hoje tem uma centena de casas de investimento aí que fazem análises muito legais. E lá eles explicam por que eles estão investindo na empresa XPTO. Aí eles explicam que a empresa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então ali você consegue ver a análise e as explicações do analista, o analista explicando por que ele acha que aquilo lá vai funcionar. Isso é legal. Ou se não, você entra lá no site oceans14.com.br, que tem tudo lá também. Também tem. E o que não tiver, você pergunta, alguém dá um jeito de achar pra você. Isso é verdade. Não é verdade? Isso é verdade. Então é isso aí. Pô, pra mim foi interessante. E pra você, Ali? Cara, achei bem bacana também. O Encostado realmente lançou luz sobre as trevas da minha ignorância. Esse é o famoso de onde você imagina que não vem nada, mas dessa vez veio. Pois é. Olha lá. Dei até uma disruptada aí nas Deu palavras, uma disruptada, né? Impressionante, cara. Olha, Tá vendo? Tô bege com esse. O pessoal fica botando nele esse apelido de Encostado, tá vendo só? Ah, mas aí ele sabe, né, que, como é que eu vou dizer, é um apelido paradoxal. É um meme, né, um apelido carinhoso. Meme, né? Exatamente. É um apelido disruptivo. Isso, exatamente. Então, senhores, o que eu tenho para dizer agora nesse momento é que nós vamos desconectar as nossas antenas de Houston e de Floripa. Espero que tenha ajudado para você que está ouvindo tanto quanto me ajudou. E se alguém tiver consideração final para fazer agora, vai lá, Ali. A minha única consideração seria o seguinte: mesmo que você decida terceirizar o grosso das suas análises, é interessante você pelo menos fazer uma para entender como funciona. Legal. Encostado. Boa. Da minha parte foi um prazer e obrigado, e vamos fazer mais vezes. Vamos falar de outros assuntos. Tá ótimo. Muito bom. Então, senhores, desliga. Valeu. Câmbio final. Falou, câmbio. I'd say that was a pretty successful broadcast. Next one, show off. Thank you very much, Houston.